Nós estamos aqui ao vivo hoje. Primeiramente, boa noite a você que está nos acompanhando pela nossa Web TV Cidade. E hoje aqui com o doutor Alfeu. Muito boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo Clemilson. Boa noite ao nosso convidado Roberto Rossi. É um prazer tê-lo aqui no nosso primeiro programa. Primeiramente, nossos agradecimentos a todos os nossos internautas, E já vamos começando aqui pedindo e fazendo o convite para que vocês estejam conosco todas as quinta-feiras, às 9 horas da noite, né, doutor? Às 9 horas da noite, o pessoal acompanha a gente aqui no Brasil e no mundo agora, né? Sim, porque sim. Estamos aqui internacional também, qualquer parte do mundo as pessoas podem aí acessar e assistir a nossa Web TV aqui da cidade de Arapongas e trazer entrevistas com pessoas ilustres da cidade, como o nosso querido amigo aqui. Você já conhece ele, já tem quantos anos? 20 Alguns anos? anos. Alguns anos, bastante tempo. Uns 20 anos. É isso aí. E também vamos, doutor, lembrar algumas matérias que o senhor fez no passado, acho que desde 2007. Isso, nós estamos no nosso primeiro programa hoje desta série e nós vamos trazer aqui as personalidades da cidade, vamos interagir com a nossa comunidade, mas também vamos trazer para debater aqui assuntos de interesse nacional, Mas vamos dar um privilégio à comunidade de Araponga. Vamos trazer aqui as inovações que estão aparecendo na cidade, vamos trazer as nossas personalidades, pessoas do mundo artístico também, e vamos também contar um pouco da história da nossa cidade de Arapongas neste programa. Então, renovamos aqui o convite para estarem conosco todas as quinta-feiras, às 9 horas da noite, né, doutor? Com certeza, e vai valer a pena, porque as pessoas vão ver matérias aí de 10 anos atrás, que o senhor fez também na cidade, e eu falo que já é um acervo, para contar a história um pouquinho da nossa cidade, que de 10 anos para cá mudou muita coisa, com certeza, Nós vamos interagir com algumas imagens também de 14 anos atrás, da época do meu programa que eu tinha na TV Antares. Então, nós vamos reaproveitar ali algumas matérias para fazer a população de Arapongas relembrar o que acontecia 15 anos atrás aqui na cidade. Nós temos algumas histórias importantes, entrevistas importantes também que nós fizemos naquela época. Nós vamos reviver tudo isso. As pessoas, autoridades que passaram pelo meu programa naquela época, nós vamos mostrar também dentro desse programa agora, Personalidade como o Ratinho pai, o Ratinho filho, que na época era deputado, o ministro de Estado, Carlos Lupe, que foi ministro de Lula e Dilma, também teve no meu programa, e nós vamos reviver tudo isso. Deputado Raul, muitas autoridades, Álvaro Dias, esse povo todo que passou pelo meu programa naquela época, nós vamos procurar reviver um pouquinho. E em cada programa que essas autoridades tiverem aqui, nós vamos convidar alguém que, de uma forma ou de outra, interagiram com a gente naquela época. Isso então, é importante. É uma forma de reviver as histórias da nossa cidade e valorizar as personalidades, as pessoas interessantes que ajudam a fazer o progresso de Arapongas. Maravilha. E hoje estamos aqui com o nosso entrevistado, Roberto Rossi, que é um sindicalista, e ele vai falar um pouquinho, contar a história dele, até você ativo aqui na nossa cidade também de Arapongas. E tem como você explicar um pouquinho o teu trabalho no sindicato dos motoboy, é isso, né? Isso. Primeiramente aqui eu queria mandar uma boa noite a todos e a todas, e aos telespectadores desse programa, e abençoar aqui em nome de Deus. O primeiro dia um privilégio estar aqui, e a Web TV Cidade, eu me sinto aqui como se fosse na minha casa. E no programa do pessoal aqui do Clemilson, doutor Alfeu, eu conheço há mais de 2 décadas aqui, igual ele relatou, teve o programa Fatos em Focos, né? Isso. Que eu não perdia uma noite que ele passava lá, porque ele sempre mostrava muitas coisas interessantes que vinha de encontro com aquilo que o pessoal gostava, sentia prazer ali de estar assistindo, Então, aqui, primeiramente, agradecer aqui o pessoal do programa, mais uma vez, e aqueles que estão nos assistindo aqui, que aproveite muito esse momento.
Maravilha. Então, Roberto, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Inclusive, o Roberto, uma certa época, eu ainda comentei com ele, né, que eu considero o Roberto uma pessoa politicamente injustiçada na nossa cidade, porque eu admiro muitas pessoas que têm posição, têm caráter. Não se trata de pessoa que fica em cima do muro. O Roberto sempre teve uma posição e sempre foi respeitado por isso. Mas, infelizmente, eu acho que a comunidade de Arapongas ficou a dever para o Roberto politicamente, porque o Roberto era uma das pessoas que deveria ter passado pela nossa Câmara de Vereadores aqui. Ainda tenho essa esperança, Roberto, que talvez você vá reviver esse sentimento político na comunidade de Arapongas e um dia você será um integrante da nossa Câmara Municipal. Esperamos por isso. Muito obrigado. E é jovem ainda, né, Roberto? Desculpa a pergunta, né? Você tem quantos anos, tá bom? Hoje ninguém gosta de estar falando de idade, né? Estou com 41 anos bem vivido. Tá vendo só? Graças Mesma a Deus. idade, nós dois nascemos nos anos 80, tá vendo? Nos anos 80 aí, mesma idade. Eu tenho 41 também e tem tudo pela frente, né? Já é ativo na cidade, acho que isso que é importante. Mas como o doutor falou, tem o momento dele, eu tenho certeza que está chegando aí para a cidade, isso é muito importante, né? E importante também que você tenha a tua posição política, você tenha o teu lado e sempre defende isso. Acho que isso que... Eu senti numa certa época que no momento em que era para os companheiros estarem com o Roberto, infelizmente na época não estiveram, né? Então, eu espero que esse momento ainda chegue pela pessoa que ele é, a pessoa que tem posição, a pessoa que não fica em cima do muro e é respeitada exatamente por isso, pelo caráter, né, que ele tem e sempre teve e por defender as suas posições. Principalmente num país como o nosso, que nós, no Brasil, eu considero que nós hoje não temos partidos, nós temos agrupamentos de gente, cada um com o seu interesse, mas partido realmente, até hoje, eu não sei se vocês vão divergir de mim, eu entendo que até hoje nós tivemos verdadeiramente 2 partidos em Arapongas, PCdoB e PT, os únicos. Os dois que eu entendo que são partidos, né? Hoje nós temos 30 e tantos aí, mas todos nós sabemos, nós não temos 30 e tantas ideologias. Sim. Só 2. Agora, né? O PT e PCdoB sempre foram os mais coerentes. Eu considero que são os únicos que são essenciais partidos políticos, né? É isso aí. Então, E eu acredito que assim funciona, né? Mas tem como você contar um pouquinho sobre o sindicato para as pessoas? Como que funciona a filiação? Mudou muito. Do governo Lula para o governo atual, acho que veio desde o Temer, mudou muita coisa. Como que hoje o sindicato sobrevive? Olha, eu tenho aqui, eu sei que eu vou ser criticado por falar isso, não me importo, a minha posição, não devo nada a ninguém, eu formo a minha opinião, sempre falei que eu sou independente. Você me perguntou sobre contribuição, no caso, né? Isso, perfeitamente. Sobre a contribuição sindical do trabalhador, ela ter sido cortada. Eu fundei o sindicato em 2012, oficialmente iniciamos em 2009 a nossa associação. Se demorou 3 anos para vir o nosso registro, então nós não tínhamos nem condições de solicitar o imposto sindical, que é conhecido, né, popularmente, e foi base de 2 anos. Atrapalhou a gente? Atrapalhou bastante, porque a estrutura... Hoje, todo lugar você não faz nada sem condições financeiras. Mas, em contrapartida, eu achei bom que cortou. Você achou bom? Achei. Em certas partes, sim. Porque tinha muito pelego mesmo, que não defende o trabalhador de maneira alguma, que estava lá recebendo. E ele estava lá só por aquilo ali. Então, hoje, não. Está aberto quem trabalha. Igual teve um contador que foi na imprensa, falou assim, para vários sindicalistas, porque eu falo assim, não generaliza setor nenhum, nem o patronal, nem dos trabalhadores. Que vai ter que pegar a chave e ir embora para casa. Não, pega a chave e vai embora para casa, quem não trabalha. Eu vou de sol a sol na minha base, visito os trabalhadores, faço a filiação.
Nós devolvemos para a classe trabalhadora, dentre o ano passado e esse ano, R$200 mil de passivos trabalhistas e fui filiando, devolvendo aquilo que era dele na sede do sindicato e fazendo a filiação. Estamos abertos, estamos equilibrados financeiramente, pagando as contas do dia a dia e se mantendo em pé e lutando. Então, inicialmente é isso daí. Eu me lembro, acho que o doutor Alfeu também viveu essa época, meu pai é agricultor até hoje, meu pai falava assim, eu vou no médico, eu vou lá no sindicato. Eu tenho que arrumar um advogado, eu vou no sindicato. Parece que hoje não funciona mais assim o sindicato. Mudou muita coisa, então. Você lembra dessa época, doutor Alfeu? Com certeza, né? Lembro. Antes do advento do SUS, os sindicatos foram muito importantes no país, o Roberto sabe disso. O ponto de assistência ao trabalhador naquela época era exatamente o sindicato. Lá você tinha consulta médica, você tinha assessoria jurídica, você tinha o tratamento odontológico, tudo era feito no sindicato, né? Depois, com o advento do SUS, claro, aí foram se divergindo as coisas, mas naquela época o sindicato foi muito importante na época. Depois teve uma época, o Roberto lembra disso, que o sindicalismo, no período pós-militar, passou a ser chamado de sindicalismo selvagem, exatamente por esse pessoal que o Roberto acabou de dizer agora, que se aproximaram dos sindicatos não para proteger o trabalhador, para se beneficiar do sindicato, se beneficiar de verbas e usar das regalias. São os famosos pelegos que ele disse aí, né? E aí foi que houve um pouco de críticas ao sindicalismo, porque até então os sindicatos eram elogiados, porque eram os verdadeiros pontos de assistência, em todos os sentidos. Era. Não só o trabalhador, as famílias e tudo. Eu mesmo fui um amparado de sindicato de trabalhador rural. Talvez eu não tivesse sido advogado, eu não tivesse passado por 2 faculdades, se não fosse a mão amiga do Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Que era forte, na verdade. Né? Eu não sei como que funciona, tem um sindicato dele, mas tem um sindicato rural também, que é Arapongas. Não sei como funciona hoje, mas eu vejo, como eu vejo de fora, tá? Eu não conheço sindicato, nunca nem entrei, né? No sindicato, vou lá visitar o seu. Então, eu fico imaginando assim, porque antigamente eu me lembro, meu pai, meu pai até hoje, de vez em quando ele fala, acho que eu vou no sindicato. Eu falo, pai, já não tem mais. Eu falo, meu pai, não tem mais, né? Você vai lá hoje, eu nem sei, assim, eu vejo se qual é a contraprestação do sindicato para o trabalhador. Eu sei que tem lá aquela questão das reuniões que faz com o patronal, tem tudo isso. Mas hoje, qual que é hoje, além disso, o sindicato presta outro serviço para a população, para aquele que está sindicalizado, acho que é isso, né, que fala? Então, respondendo a pergunta aí, pegando um gancho da história que o doutor Alfeu passou, que todo dia a gente aprende o tempo todo, né? Ninguém tem a conclusão de aprendizado concreta. Veja bem, os sindicatos, por exemplo, ele faz uma assembleia anual, publicada em jornal de grande circulação, convocando toda a categoria da base. Aqueles que não foi, eles vai ser deliberado por aqueles que foi e teve interesse. Isso acontece e tem a urna itinerária que a gente corre Londrina, Apucarana, corre toda a nossa base, aí sendo aprovada essa pauta encaminhada para os sindicatos patronais. No nosso caso, que é a categoria diferenciada do transporte rodoviário, a gente negocia aproximadamente com 40 sindicatos patronais. Bastante. E dentro desses 40, isso contém gastos, contém jurídico, contém condições técnicas para isso, transporte, né? Então, isso que eu digo, tudo tem custo. Ninguém fica a ver navio e ninguém faz nada de graça. E dentro dessas negociações é defendido hoje uma série de direitos e também deveres. Por exemplo, um vale alimentação, um reajuste salarial, com aumento real. A gente faz paralelo ao empresário mais fraco, não ao mais forte. Por isso que dá para se manter. E o trabalhador hoje, no momento de hoje, que é igual o doutor Alfredo citou, tem o SUS, tem o CRAS, tem uma coisa e outra ali, né, uma assistência social do próprio município que ampara ele. O que o trabalhador bate na minha porta e quer? Dignidade e pão na mesa dos filhos. Não quer assistencialismo mais. O cara não quer um clube com piscina, o cara não quer gasto. Na verdade, porque tem sindicato, sim, que tem lá um clube imenso, grande,
Só que é 112, 130 reais uma filiação. E o cara, ele não quer isso. Ele fala, não, nós quer ganho digno e que seja respeitado a defesa do nosso ganho. Então, o que o sindicato hoje tem que ser? Atuante. Atuante, não radical. Atuante. Uma boa conversa, um bom equilíbrio com as empresas, um alinhamento com o patronal, para que se chegue a um denominador onde o trabalhador ganha, a empresa gera emprego e o sindicato arrecada, para manter as contas do dia a dia. É essa hoje a transição sindical. É isso aí, bom trabalho, né? Eu aprendo, vivendo e aprendendo. Não, Vamos lá. a gente é uma escola. É uma escola. Nós vivemos ao longo da vida, a nossa vida é um aprendizado, né? Com certeza. E aproveitando também já o ensejo de hoje, e como que você vê essa mudança política no nosso país? Você é sindicalista, tu não vai presumir que você vai mais para o lado da esquerda, ou você é esquerdista, aquela coisa que defende mais a ideia da esquerda, né? Socialismo, digamos assim. E como que você vê esse atual cenário político no nosso país? Você vê isso com um olhar positivo ou negativo? Olha, eu encaro da seguinte maneira. Tanto esquerda como direita, a pessoa tem que ser eficiente e competente. Porque eu já disse nas minhas redes sociais e falo aqui para quem quiser ouvir. Já trabalhei para candidato de direita, já votei em candidato de direita porque eu confiei no projeto dele. Tá? Então não tenho doença por esquerda, por político de esquerda. O que tem que acabar é as mentiras. Por exemplo, doutor, nós somos adultos. Quando que o Brasil vai ser comunista, gente? Isso é uma piada para bobo acreditar. Quando? Isso não existe nesse país e nunca vai existir. O que tem, às vezes, é ideologia assim, de esquerda. Como tem a de direita, e tem que ser respeitado e que vença o melhor na verdade. Porque, de verdade, a gente vê desde o nosso município a sujeiraiada, aqui, quanto estadual, quanto nacional. Eu acho que a filtragem, a população é carente de informação. Nós aqui hoje, o que nós estamos fazendo aqui nesse espaço? Contribuindo para chegar a verdade até o trabalhador, a dona de casa, né? Até alguns empresários, que o cara está ali no dia a dia dele, ele não sabe das falcatruas, da mentiraiada. Às vezes vota por acreditar numa mentira. Então, independente de esquerda ou direita, temos que ser população, né? É isso que eu entendo da minha parte. Um Brasil para todos, independentemente de esquerda e de direita. Para todos. O Roberto tocou num assunto até, salvo engano, nós comentamos sobre isso. Comentamos. Lembra que eu ainda falei, aqui no Brasil, nas redes sociais, qualquer pessoa pendeu-se para o lado da esquerda, o povo já fala, esse aqui é comunista, não sei o quê. Nós comentamos sobre isso, sendo que não existe. A teoria de Karl Marx... hoje não há espaço na comunidade mais para o exercício da teoria de Karl. O senhor fala em exercício integral, porque há um Sim. exercício meio parcial, né? Sim, porque mas para comunismo é difícil. Nós vivemos o socialismo, né? Que não é a mesma coisa o comunismo. Não tem nada a ver. O pessoal confunde muito, aí que né? as pessoas... Comunismo e socialismo. Sim, alguns defendem a teoria de Karl Marx, ou outra a teoria de Gramsci, né? Os gramscistas, por exemplo, já defendem mais o socialismo e não o comunismo. Mas a teoria de Karl Marx não se aplica mais. Hoje não há comunismo em lugar nenhum, e principalmente no Brasil. Não há espaço para comunismo no Brasil. Cuba é socialista ou comunista? Cuba, a ideologia dela em si. Não fala agora está mudando muito, mas no início dela. Com Fidel Castro. No início, eu acredito que A ideia? a ideia era implantar comunismo mesmo. Mas parou num socialismo moreno ali, como dizia o Leonel Brizola, né? Sim. E ficou por ali. Agora, a grande mácula que eu acho que existe e continua existindo, talvez ainda por alguns tempos, nas teorias defendidas por esquerda, é que todo socialismo ele acaba terminando num autoritarismo e termina em ditadura.
é o exemplo que nós temos em todos os países onde tentaram se implantar um comunismo, porque a Termina teoria, em ditadura, onde fala que a ditadura é da direita. O povo é meio confuso, né? a teoria ser socialista confuso. ela é muito bonita e é muito atraente. E aí, muitos políticos, né, seres humanos, se utilizam dessa beleza que existe na teoria Que é socialista. romântica, né? Linda, né? Sei E como aí passa a um autoritarismo. É o que sempre acontece. É o que o Lula está defendendo hoje. Inclusive teve a declaração de um cidadão aí, eu até ia pegar ele e trazer, que eu não Quem que é sei ele? por que o meu primo rico lá não mandou prender ele, porque ele falou que o Lula precisava voltar e fazer um mandato sanguinário, um mandato genocida. Olha o que ele disse. Coisa Que da absurdo. cabeça dele, né? Na cabeça dele, na verdade, ele é absurdo. radical. Radical. Eu acho que esse é o grande. É um cara doente. Então, mas a gente não pode tomar É. o geral pela cabeça Pela do cara do sujeito. cara. Não, com certeza. Esse é um mundo que ele Na vive. cabeça dele, né? Na Para ele cabeça fazer dele. uma declaração dessa, e é um jornalista. É um jornalista. Agora, eu pesquiso muito e analiso a questão do Brasil, a questão do Brasil. Eu vi que o Brasil, em questão de inflação, ele está entre Venezuela e Argentina. E eu achei interessante essa leitura que eu fiz. Por quê? Porque o Brasil tem, em tese, nós somos supostamente da direita. Né? Aí tá, Argentina, esquerda é esquerda. A Venezuela da esquerda. E como que a nossa inflação está tão alta assim, então? Não tem alguma coisa de errado? Eu falo que, às vezes, nem na questão das ideologias que existem, mas na questão da condução aí, política desses países, Brasil, Argentina, ou Cuba, o Venezuela que seja. É um tanto complicado, né? Vejam, a Argentina está com 50 e tantos % de inflação. A Argentina já vem aí já de um longo tempo mas inflacionando. eu não O sei. Brasil começou agora, começou com o governo Dilma, né? Começou ali um pouquinho. E com o atual governo agora, vamos me taxar no mínimo, né? Mas não estou aqui apenas uma ponto de vista mesmo. Né? A colocação. Eu vejo assim que a questão com o governo atual agora, a coisa piorou, né? Piorou e a tendência, eu vejo, assim, analisando a questão, é piorar mais. Eu sei que não, e eu vou falar mais. Não é questão de ser governo da esquerda ou governo da direita. Eu acho que quem entrar para segurar a inflação do nosso país, é claro, aí tem os argumentos na internet, olha para os Estados Unidos, olha para o país X, país B, mas nós vivemos no Brasil. Bom, mas nós A também... realidade nossa é A outra. realidade nossa é outra. Hoje a inflação ela está em alta no mundo inteiro. No mundo inteiro. Veja lá, o Reino Unido, França, tudo, o próprio Estados Unidos. Né? O Biden está se batendo exatamente com isso. Agora mesmo ele está fazendo, desovando dólares lá. Pior, ele está fazendo pior que o pra Trump, segurar, né? Porque essa pandemia, ela atingiu o mundo inteiro. A gente tem que reconhecer isso, né? Agora, é claro, alguns administram melhores, outros não, mas essa pandemia ela atingiu o mundo inteiro. Então, doutor, está complicado, a alta de preço está para todo lado, reclamam aqui do preço do petróleo. O Brasil está colocado lá no 90, como se fala 90 lá? Eu não... O que é um... Eu agora não peguei o raciocínio do senhor aí. Não, tem 90 países no mundo mais caro do que no Brasil. Os 90. Sim. O Brasil ainda é mas onde o Brasil o petróleo está mais praticamente barato país no terceiro mundo, ainda mundo. é o Brasil. Mas o Brasil é pobre em comparação a muitos países que estão em alta. Estados Unidos, vamos colocar aí. Então. A Inglaterra é um país riquíssimo. Agora, vai muito de administração também, porque a Venezuela está em cima da maior área petrolífera do mundo. Está afundado em ti. E está em cima da riqueza do E tá petróleo pobre. E a população Na miséria, pobre. na miséria. É questão de administração, né? É. Porque a Venezuela foi muito próspera. Foi um dos maiores produtores de petróleo, tudo, e hoje eles têm a riqueza. Hoje paga lá 50 centavos o litro da gasolina lá. Seria bom o Brasil comprar E petróleo. o país não
consegue desenvolver, porque Já que a Petrobras não funciona no nosso país, problema uns que nosso. ficou roubou, difícil. tá barato. Outros que não roubam, a coisa aumenta. Aí a população vê isso. Eu tô falando com o olhar da população. A população fala, peraí. O cara que rouba, diz que roubou, a coisa tá barata. O outro que não rouba nada, Ninguém paga. ninguém consegue pagar o petróleo. Eu falei, eu tava pensando esse dia, vamos comprar um jumento, entendeu? Nem posso comprar jumento mais, que senão o pessoal que protege os animais vai me processar, né? Agora A acabou. situação tá feia. Não é fácil, não. Como diz aquela música do Tião Carreiro, quem não for filho de Deus tá no capeta, de fato, agora. Né? Não, A nós coisa estamos no tá braço feia. do capeta mesmo. Não é Verdade. possível. Né? A situação é brava. E a gente não tem pra onde correr mais. Né? Hoje você fica com as mãos atadas. Mas temos esperança que o nosso país ele melhore, independentemente de quem ganhará as próximas eleições. Só queremos que faça uma boa... Que governem para o povo, né? Claro. Que Mas o governem Brasil para o povo. ainda é um dos países que, da melhor forma, está saindo dessa crise, sabe? Tem É. muita gente pior do que a gente aí e países muito mais desenvolvidos, né? E o Brasil está se saindo e graças ao O Brasil nosso é uma potência, né? agronegócio, O Brasil é uma potência. Interessante que o É Brasil... uma potência. O Brasil, Brasil é bem uma potência. administrado, era para os brasileiros hoje estarem muito felizes. O senhor sabe que o Brasil ele é apenas 6 anos mais novo que os Estados Unidos? Somos jovens ainda, né? Então, eu estava pensando, eu faço meus pensamentos malucos, né? Eu falo, por que o Brasil é o Brasil que é hoje, né? Porque os portugueses vieram para o Brasil, qual que era a intenção dos portugueses? Tirar riqueza e mandar para a Europa. Os puritanos que foram para os Estados Unidos, qual a intenção deles? É uma terra, né? Cuidar daquela terra, investir naquela terra. Mas lá teve escravo igual aqui ou não? Teve também. Teve Só que também. o último país a abolir a escravidão foi no Brasil. Ah, sim. Então o Brasil ainda tem essa herança meio Só que os complicada. Estados Unidos também, ele foi povoado, os grandes cientistas Bom, isso é. de Espanha, Inglaterra, da Alemanha, vieram Desde a para Segunda os Guerra Estados Mundial, Unidos. isso foi para lá também, né? A nossa civilização, ela adveio de escravos. Pessoas que foram escravizadas, Nós já somos eram descendentes de escravos, escravos, né? Somos descendentes de escravos. e né? vieram para cá como escravos. Outros foram caçados e trazidos para cá. Então, essas pessoas não tinham formação, não tinham profissão e nem tinham chance de se estudar por serem escravos. E então, o nosso país ele se povoou dessa forma. Houve uma mistura de índios, os portugueses que vieram, casaram com índios e misturou com os negros escravos. Essa é a nossa civilização. Por isso que nós somos uma miscigenação. Não, o país, Nós temos de o tudo Brasil um é pouquinho. bonito, o Brasil é bonito. Nós temos no nosso sangue o sangue do português, do espanhol, do índio, do negro. Uma mistura. Por né? isso que não é de se admitir discriminação no Brasil. por Ah, não. Isso é Nós inaceitável. somos um pouquinho Inaceitável, de né? cada, né? Não tem mais espaço para isso, né? O racismo tem condições, né? Mas a gente vê. Espaço sempre vai haver. Sempre vai ter uns, né? A gente fala, né? Não há espaço para racismo e você vê a prática de racismo e discriminação todo dia. Ah, todo dia, isso é verdade. E isso aqui, debaixo do nosso nariz, a gente vê Eu isso. já sofri isso por ser evangélico aqui em Arapongas. É, né? Eu estava numa ótica. Aí. E aí a mulher veio, tá o óculos da mulher, você é o que? Ah, eu sou evangélico, tal. Aí sentou um senhor do lado. Aí a moça foi atender ele. E eu ouvi, ele falou para mim, eu vi. E aí ele falou assim para a moça, você é evangélica? A moça falou, não, eu não gosto desse povo. Poxa, do meu lado. É racismo. Mas não sabia que você era Não, evangélico. ele sabia porque ele ouviu falar. Ele me ouviu falar. Tá, ele falou de Ele falou para me propósito. atacar mesmo, né? Propósito. Não, eu fiquei assim, poxa vida, né? É complicado. Mas não liguei. Se fosse um dia meio mal meu, acho que eu ligaria. Falei, não, então o senhor vai pra cadeia agora, porque eu vou te levar preso. Eu vou chamar a polícia agora aqui, você vai ver só. pedir a prisão. Fuzuê, porque não pode, na verdade, Não pode. né? Contra quem? Eu não gosto de evangélico. Não, o problema é seu. Eu não gosto de católico. O problema é seu. Agora você tem que respeitar. Você tem que respeitar todas as religiões. Eu, como quero que respeite também, você tem que respeitar a sua também. Mas qual é a tua visão para melhorar o Brasil? O que você acha que precisa hoje? No teu dia a dia, no teu trabalho? Veja assim? bem, para começo de tudo, o que precisa mesmo é o povo começar a ter consciência, quem é trabalhador, consciência de classe,
os empresários estão lutando para gerar emprego também, produzindo, né? E é o que o doutor Alfredo falou e você comentou, os banqueiros têm que ficar mais nas dele, porque o governo que entrar tem que limitar esse pessoal aí, porque esse pessoal só quer, na verdade, como se diz, só garimpar, zerar a população, a inflação sobe, quem ganha é eles, nós só perde, nós só paga. Então tem que ter um governo que pensa no coletivo, na verdade, tanto no trabalhador como no empresário, mas no empresário que gera o emprego, não só no rentista, né? Hoje nós estamos vendo aí, no caso, o ministro da Economia, que é um banqueiro, nós pagando um monte, o dólar disparando, o cara lucrando em cima da desgraça do nosso povo. É que ele é um banqueiro, sabe? Que ele fundou um banco, ele é banqueiro. Então ele é banqueiro, Não é um o banqueiro ele pensa diferente. Realmente ele é inteligente, né? Mas o banqueiro ele pensa diferente porque é outra visão, né? É outro mundo que ele viveu, né? Sim. É outro mundo. Não é o nosso mundo Isso do dia a dia. É o que está sangrando a gente, né? Começando por aí. E outra coisa também que foi comentado aqui, sobre o barril de petróleo, refinaria, né? A nossa tabela, não foi o Bolsonaro que colocou a tabela do dólar lá fora, foi o governo Michel Temer. E isso se manteve. Então, nós pagamos a tabela do dólar e nosso dinheiro está fraco. Então, gente, e aonde que sobe a gasolina. Sobe a gasolina. Foi boa a colocação tua, esse eu não sabia. E como nós não tem cargo eletivo aqui na cidade, nem executivo não temos nada, nós não tem imposto com cartão branco, não. Você entendeu? O nosso cartão é bem amarelinho para ir lá no posto. É isso aí. Complica, né? Aí é a Zé da marmita, né? Não tem como, preço lá em cima. Ainda né? voltando ao assunto anterior, não sei se o nosso convidado até irá concordar com isso, que nós comentamos, inclusive, ontem. Veja bem, a gente vê hoje o nosso país, e isso eu coloco na conta da esquerda, essa divisão de povos dentro do Brasil. Nós, antigamente, na nossa juventude, lá não tinha branco, não tinha negro, não tinha nada. Todo mundo era igual, a gente chamava o polaco lá de polaco azedo, ele chamava o negro de negão, e todo mundo era amigo, a gente ia junto, e nós crescemos admirando negros, inclusive na televisão, fazendo sucesso, o Mussum, esse povo tudo ali, a gente admirava os negros. Então, por que agora fizeram essas divisões? Sabe? São grupos... tem que defender esses aqui porque ele é negro, esse porque ele é branco, o outro porque é amarelo, esse porque é gay, a outra lá porque é lésbica, a outra não sei o quê. Nós não podemos dividir a sociedade, nós somos um só povo. E aí que eu chego a essa conclusão, que nós estamos falando de religião, eu tenho notado um movimento na sociedade, de um modo geral, isso não só no país, Roberto, não sei se vocês vão concordar com a gente, mas enquanto está havendo na sociedade uma divisão de classes, divisão de pessoas se dividindo em grupos e tudo, eu noto uma movimentação nas religiões que estão se unindo, se entendendo. Se você imaginasse aí há 20, 30 anos atrás aí, naquela época que os evangélicos não eram chamados de evangélicos. Eram crentes. Eram os crentes. Não existia evangélico. Crente aí. Não, aquele é crente. Eu vivi isso, hein? Esse aqui é católico, aquele lá é espírita, não sei o quê. Né? Hoje está havendo uma integração. E isso a gente nota, você vê aí nos conselhos de religiões, hoje tem aproximação de pastores com padres, com bispos, né? Os espíritas se aproximam dos evangélicos, se aproximam dos católicos. Está havendo uma movimentação nesse sentido. As religiões estão se unindo em torno de uma movimentação só, que é a busca, né, da salvação através de um Criador, porque nós estamos chegando finalmente a uma conclusão que existe um Criador de tudo isto aqui,
Não existiria essa mesa, nem eu, nem você, nem aquela câmera, nem a TV, se nós não tivéssemos por trás disso. Alguém criou isto. E esta Isso não surgiu do nada, né? Essa consciência religiosa está havendo. Normalmente aí das últimas 3 décadas está havendo essa aproximação. Antigamente, raramente você iria ver aí uma autoridade católica, seja um bispo, um padre, se reunindo com um chamado crente, um crente, né? O que hoje são os evangélicos, ou então um espírita, principalmente. Eu acho que a teoria espírita foi e ainda continua sendo a mais difícil de se integrar nesse meio de religiões. Tanto no católico como entre os evangélicos. Ainda há uma dificuldade ainda ali, talvez por falta de conhecimento, por falta das pessoas estudarem, né, a essência, porque hoje já começa uma aceitação. Há uma movimentação na Igreja Católica, né, que já se aceita a teoria espírita, e no meio evangélico já há uma aceitação também de se admitir que a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não acaba no túmulo, nós vamos ter algumas etapas à frente ainda. Ela prossegue. Por isso que eu falo que a maior decepção daquela pessoa que está cheia de problemas na vida e fala, eu vou acabar com esse problema hoje, eu vou me suicidar, e ele vai dar um tiro na cabeça, e cai ali, e morre, seu corpo está ali. Dentro de poucos minutos ele vai ter a maior decepção na sua vida, porque ele vai olhar ao redor, ele vai estar ali, ao lado do seu corpo caído, e vai ver que os seus problemas não acabaram. Continuaram, A vida vai continuar. É verdade. E ele vai prosseguir. Então, esse entendimento é que eu falo que já está havendo, seja no meio evangélico, no meio católico e tudo, está havendo esse entendimento. A vida não termina no túmulo, isso com certeza, né? Mas o senhor não vê que houve ainda um grande crescimento no meio do ateísmo? Uma coisa que eu notei que abriu muito, não sei se vocês são, né? Eu não sou, que a maçonaria também está abrindo muito também. Você acha bom para os maçons ou é ruim para os maçons isso? Estão aceitando mais pessoas, estão mandando mais convite. Eu vi até na internet agora os maçons fazendo convite para quem quer se filiar, uma coisa assim. Embora a maçonaria ela não tem, os maçons entendem que aquilo não é uma religião, né? Eu como teólogo entendo que é uma religião, mas essa discussão para lá, né? E eu vejo que até a maçonaria também está abrindo mais. Até que ponto isso é bom ou é ruim para o grupo dos maçons? Olha, hoje... Não é grupo, né? Eles falam irmandade. Né? Essa palavra maçom hoje... É forte. Ela está um pouco deturpada. Existem vários movimentos que as pessoas falam que é maçonaria e na realidade não é. Eu vou falar porque eu sou mestre maçom. Sou o adormecido, né? Está aposentado, digamos assim? Se você chegar no meu escritório, você vai ver. Não existe ex-maçom, né? É adormecido? É o termo que uso. Foi bom. Eu nem sabia, hein? Estou sabendo agora. De mestre maçom na parede, apesar de hoje eu não trabalhar mais, né? Estou, como nós dizemos lá, adormecido, né? Mas eu entendo a minha linha da época na maçonaria era francesa, né? E antigamente a maçonaria tinha uma outra prática, uma outra linhagem. Hoje você vê, você acabou de falar nessa abertura. Essa abertura que eu vejo... Não, o que está surgindo são outros segmentos. Hoje surgiu aí Illuminatis, não sei o quê, e todos eles falam que são maçons. E não são, não tem nada a ver. E é a coisa mais comum você estar ao lado de autoridades, seja religiosa, tudo, e ver essas autoridades falando a maior bobagem, falando sobre a maçonaria, falando isso, falando aquilo. Na realidade estão falando bobagem porque não sabem.
não conhece a fundo ali Imagina, dentro. né, doutor? Não, você só vai saber o que é a maçonaria se você for um deles. Se você não é maçom, Não tem como saber o que é maçom. você não tem como opinar. Mas o senhor vê isso como um lado positivo? Opa, tem um comentário aqui. Eu vou só concluir aqui nosso raciocínio, mas você acha que um positivo ou negativo essa abertura da maçonaria? Para abranger, porque hoje a maçonaria que tem a... Eu entendo que para a maçonaria essencial é negativa. É negativo? É negativa. Bom, tá dada a opinião dela aí, né? O que tu acha, né? Olha, o que o doutor Alfredo falou, é o que eu tenho visto também, é o seguinte, que elas não são totalmente reconhecidas pelas 3 lojas, né, doutor, tradicional que tem. Então, são as paralelas, né? Sim. Novas organizações, na verdade. Novas organizações, né? Eu vejo porque eu conheço alguns advogados que são e vejo, né, de uns anos para cá uma abertura muito grande. E antigamente a maçonaria realmente era, né, e acho que as mais tradicionais são ainda, um grupo muito bem fechado. Né? Todas as grandes autoridades do Brasil que foram São responsáveis pela liberdade, pela libertação vice-presidente da República de é maçom. escravo, de tudo. A maçonaria... E é um cara equilibrado, viu? Admiro. O ele. vice-presidente da República? Uma mão em cima disso tudo. Tanto que nós tivemos aí evangélicos maçom, tivemos padres, o próprio Frei Caneca. Tem que ser religioso, né? Era na um verdade, deles, Ledo e tudo mais. Mas a maçonaria ela não enxerga ela como religião, mas como uma filosofia de vida. Sim. É isso, né? Não. Bom, vamos mandar aí um abraço então aí, que tem a Division, acho que é Vicente Barbosa. Davidson. Abraço, que é pastor da Assembleia de Deus, irmão do nosso diretor. Lilian Munhoz. Também tem programa aqui também, acho que na segunda-feira, né, Silvio? E segunda-feira, que horas? E é isso aí, às 20 horas, com a Lilian Munhoz. Tem programação aqui, tem também a Lúcia Silva Macetão. Reinaldo Magro, Rossi, boa noite. As empresas que alegam ter condições de dar aumento salarial aos seus funcionários, ou seja, repassar as perdas salarial devido à infração que ele colocou aqui, tá? Lendo como ele falou. E as empresas podem vir não corrigir o salário que todos os anos as empresas têm que repor. Eu acho que ele fala de redução salarial aqui. Mas não é a tua linha, né? Você é dos motoboys. Você pode responder? Mas a gente pode falar sobre negociações, né? Você pode falar. Você quer ler a pergunta dele? Pode ler isso aqui? Por favor. Opa, fechou. Fechou aqui, show. Fechou. É só virar que ele vai voltar, vamos ver. Aí ele volta. Se vira que ele volta assim. Você pode ler aí. É o Reinaldo Magro embaixo. Boa noite. As empresas que alegam não ter condições de dar aumento salarial aos seus funcionários, ou seja, repassar as perdas salariais da inflação. As empresas podem vir a não corrigir o salário de todos os anos que a empresa tem por aumento salarial. Entendeu? Entendi. Veja bem, toda categoria tem uma data base, tá? Uma são maio, a outra são agosto, junho, julho. No caso da FIEP, que é indústria, é janeiro. Então, no caso da FIEP com a transporte rodoviário, né? Com o móveis, creio eu que é em maio. E os mercadistas, comerciário, cada um tem uma data base. Então, deu aquele mês de database, você já tem a garantia de database. Se o sindicato laboral, que representa você, juntamente ao patronal, fecha essa convenção com 5 meses de atraso de negociação patronal com o laboral, você tem o direito ao repasse dos meses proporcional, tá? A garantia de database, tem sim, tá? Aí você tem que estar ligado no seu sindicato e acompanhar a negociação. Isso é um direito do trabalhador e a democracia. É isso aí, tá dando a resposta para você, viu, Reinaldo. Então, tá dando a resposta, cada categoria tem que ver como que funciona, né? Sim. A dele deve ser a parte da indústria, eu não sei no que ele trabalha, mas é isso aí. Doutor Alfeu, nosso bate-papo tá bacana, né? Bom, tem um rostinho para colocar aí, Silvio? Vamos colocar aí vamos colocar aquilo que o nosso entrevistado gosta, vamos lá. Vamos lá, tem 2 que ele deve gostar. Vamos lá. Vamos ver se ele coloca na tela pra gente aí, perguntar um pouquinho sobre. A gente tá quase terminando já, né? O tempo passa rápido. Passa rápido, e bom papo, né? Muito bom. Isso aí. E aí? O que tu acha do atual presidente da República?
Olha, a vantagem que eu vejo dele é que ele faz a gente rir bastante, né? Será que ele pegou o mesmo ritmo da Dilma? Olha, eu vou falar bem a verdade, é igual eu falo, a gente fala aqui a opinião da gente, mas sem criticar os Porque é um eleitores. programa ponto de vista, então é ponto de vista. Sem criticar os eleitores, até porque eu acredito que cada eleitor que vota num candidato, ele vota acreditando numa mudança melhor para ele e para a família dele, né? Sim. Mas já foi citado aqui nessa mesa sobre a inflação desenfreada, sobre a desorganização. Eu acho que ele tem tudo na mão e teve muito apoio popular para estar fazendo diferente. Então, a oportunidade que ele está tendo está escapando das mãos dele por conta dele próprio. Então, não é. Eu penso dessa maneira. Se fosse esquerda ou direita ou centro, o cara está prejudicando a gente de certas maneiras, a gente vai fazer a crítica. Vai. Não é verdade? É. Isso é. E o próximo aí? Que acho que vai ser. Eu acho que desse cara você vai votar, viu? Não? Se eu votaria nele? Eu jamais, né? Então. Ó, doutor, vai discordar de mim. Jamais desde o início, tá bom? Eu não votaria nele, não. Vai lá, doutor. Bom, o grande problema do Moro é que aquele Moro lá... Juiz federal. Que foi o juiz e tal, aquilo não existe mais. Ele já morreu no passado, está no passado, não, em terra. já ficou no passado e uma das grandes coisas que eu critico o Moro hoje foi esse silêncio em que ele manteve até agora, vendo o nosso STF rasgando a Constituição, prendendo pessoas por opinião e tudo, e ele, como juiz, e tendo pretensões de ser presidente, ficar calado. Ele, que é do meio jurídico, deveria abrir a boca. Porque o que a gente quer de alguém que pretende assumir uma cadeira presidencial é a transparência, é que ele mostre quem é ele. Agora, ele ficou num silêncio até agora, não abriu a boca para nada. Então você não sabe quem é o Moro, porque aquele Moro juiz já era, não existe mais. Eu sei que o Moro, o sonho dele sempre foi sentar na cadeira do STF, e para tristeza dele, ontem foi nomeado André Mendonça, indicado, né? É nomeado indicado que fala a frase, me ajuda aí, doutor. Não, ele indicado, o presidente indica. Ele foi indicado, depois ele foi, eu esqueço lá, sabatinado. Né? Depois... Não, a gente fala errado, o presidente nomeou o STF. Não nomeou. Ele nomeia, ele indica ao Senado. O Senado que vai... O Senado é que aprovar, vai, né? dizer vai aprovar. Se ele vai ou não. Então, ele foi aí, agora já é ministro. Tem a fotinha dele ainda para a gente colocar aí? O André Mendonça, ministro agora da Justiça. Espero que ele seja da Justiça e não da Injustiça, como tem sido um rapaz que quase não tem cabelo lá. Que dá problema, na verdade. Né? Não pode falar nada contra ele, que ele já vai e já manda prender. E aqui lá gosta de cadeia, hein, doutor? Acontece com ele. Eu acho que ele tinha sonho de ser delegado de polícia e não conseguiu. Por que não foi? Acho que é isso. Eu fico assim revoltado com alguns juízes que fazem a função do Ministério Público, mas tudo bem, né? Ou do delegado. E esse homem aí? Ó, tá ajeitado, hein? Esse ternão preto, gravatona vermelha, hein? E aí? Esse é um problema sério, hein? Esse é um problema sério. Que problema sério, doutor? Ele é maçom, sabia disso que ele é maçom, né? Ou não é não? Não. Desde o primeiro dia que esse homem assumiu a presidência, isso lá em 2002, eu falava no meu programa, pode escrever na parede aí qual vai ser o final dessa administração. Vai virar tudo em roubalheira, corrupção e tudo, aparelhamento de Estado, tudo que eu falei há 15 anos atrás, 14, 12, 10 anos atrás, aconteceram. E eu acho que deve ter até alguns DVDs ainda guardados em casa. Vamos trazer aí. Do que eu falava há 10, 12 anos. Quando todo mundo elogiava, esse é o maior presidente, eu falava, espere para ver. Ele pegou um Brasil... A política que ele aplicou tinha tudo para não dar certo. Ele pegou um país redondinho com o Fernando Henrique Cardoso. Ele perdeu né? a maior chance do mundo. De implantar o quê aqui no Brasil? De sair da administração como um grande estadista e ficar na história. Ele teve essa chance, que poucos vão ter. Ele pegou um Estado consertado do programa do Fernando Henrique Cardoso com o Real. O plano real que zerou a inflação,
cai... Tinha mais valor do que o dólar? Não, e uma época em que o mercado no exterior estava bombando. Foi aí que ele perdeu a chance de jogar o Brasil lá para o primeiro mundo. Ele se preocupou em ficar dando migalhas e esqueceu o bolo. de aproveitar aquela fase. E essa fase boa passou. 5 minutos? Tá A maior decepção do Lula foi ter nomeado a Dilma. A Dilma. A Bom, maior decepção do Lula foi ter nomeado a Dilma. quem você acha que deveria nomear, Além? Hein? Quem que você acha que ele deveria Se ele tivesse colocado um Jacques Wagner lá, tinha sido bem melhor que a Dilma. Funcionaria? O Zé Dirceu não, porque o Zé Dirceu é um problema sério também. Historicamente, eu não sei se é porque eu admirava e admiro ainda, eu achava que ele deveria ter nomeado na época um Jacques Wagner. Entendi. Ao invés de Haddad, Dilma. Não tinha havido impeachment, nada disso. E o PT não tinha se acabado da forma que está, porque a Dilma, ninguém acusa ela por ela ser corrupta, nada. Ela foi mal administradora mesmo. Mal administradora mesmo. Mal administradora. Infelizmente. E o Lula, eu tenho certeza que o Lula hoje ele se arrepende de ter nomeado ela. Provavelmente sim. Bom, então no final da nossa programação, as suas considerações finais. E o que você achou da última foto que nós colocamos aí? A tua opinião como político? Olha, eu na época que o Lula era presidente, igual eu disse aqui, eu trabalhava numa determinada empresa, onde meus patrões da época aplaudiam muito, né, o trabalho do Lula, porque as empresas deles, no caso, que não era pequena, estavam bem prósperas. Né? Então eu via ali naquele meio interno que eu trabalhava ali e sempre ouvindo ali a geração de emprego, uma coisa e tal. Claro que todo mundo tem as suas desvantagens, tem seus méritos, né, a gente reconhece, mas, na minha opinião, ele foi um bom presidente. Tá? Na época eu não era afiliado a partido nenhum, minha vida já se iniciava na política, trabalhando, entregando santinho, que vem de longa data, né, a nossa entrosação na política, e não tinha nenhum estudo técnico, nenhum conhecimento de esquerda e direita, não, mas eu já era admirador do Lula. Concordando com o doutor Alfeu, a Dilma não deu muito ouvido para as pessoas mesmo, em determinado tempo, que a própria esquerda, pessoas do alto escalão, comentou, e eu estava presente, que ela não estava ouvindo ninguém ultimamente, é onde veio o tapete derrubou mesmo. Derrubou ela e derrubou Então é feio. assim que acontece na política. Política é uma política, né? É isso daí. Eu entendo que o primeiro mandato do Lula foi excelente, excelente. Né? No segundo foi que já começou a deturpar um pouco, foi quando esses grupos de empreiteiras se aproximaram muito do governo e aí começou a... Muita mala cheia de dinheiro, né? Aí já começou a complicar ali, né? E depois o erro dele foi ter nomeado a Dilma, só isso. Só isso. Atrapalhou os planos do PT, atrapalhou o país, porque a Dilma foi uma péssima administradora, então complicou ali. E ela ninguém acusa ela de corrupção até hoje. Bom, a gente vamos encerrar então, já estouramos nosso tempo aqui já. Doutor, as suas considerações finais, né? Quinta-feira, às 9h estaremos de volta. Vamos deixar aqui um convite para os nossos internautas para estarem com a gente na próxima quinta-feira, às 9h. E a partir da semana que vem a gente vai ter muitas novidades aqui, vamos ter um programa bastante diversificado, né? Vocês vão ver histórias aqui que vocês nem imaginam, que vocês ainda iam rever essas coisas, mas vocês vão ter essa oportunidade graças à nossa Web TV. Né? Então, vamos agradecer aqui a toda a direção da nossa Web TV por nos ter acolhido aqui. Né? Então, a gente agradece a toda a direção, ao nosso diretor, o Silvio, toda a equipe aí, a nossa produção maravilhosa. Então, nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 9h, com muitas novidades. Deixamos aí, então, o convite para todos vocês que agora estão com a gente aí, e vamos pedir para vocês que compartilhem sempre os nossos programas para que mais pessoas vejam e assistam, e veja que nós temos em Arapongas um grande veículo de comunicação, que é a nossa Web TV.
É isso aí. E um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, Roberto Eu que Rossi, agradeço. por se fazer presente aqui com a gente nessa noite. Certeza. Obrigado, Roberto. Esperamos que aceite novos convites. Tá? Com certeza. É isso aí. Ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Arapongas e região conta com um diferencial em produção de mídia visual. Estamos falando da nossa Web TV, o lugar certo para promover o seu negócio. A nossa Web TV, além de oferecer uma programação de conteúdo, também é produtora, prestando serviços de filmagens aéreas com drone, homologado pela Anatel e ANAC, filmagens em geral, edição, animação, anúncios ao vivo, publicações periódicas e muito mais. Crie sua propaganda e anuncie com a gente. A nossa Web TV, juntamente com o grupo Fala Aí Arapongas, somam mais de 68 mil seguidores, abrangendo todo o norte do Paraná, Brasil e mundo. Faça parte você também desta grande comunidade e esteja na palma da mão do seu futuro cliente. Nossa Web TV é minha, é sua, é nossa.